E a hora aí já fica gravado, né? Quem Sim, aí for assistir depois. isso, quem entrar depois vai pegando aí. Quem está entrando, por favor, se puder abrir a câmera um pouquinho, só para a gente se conhecer. Eu sei que vocês querem ficar mais à vontade, estão chegando do trabalho, às vezes daqui a pouco já querem colocar o pijaminha, né? E deitar um pouquinho para descansar. Mas eu gostaria muito de conhecer vocês, né? Ana está aí conectando, a Alessandra está aí, a Alessandra Leandro. E vamos lá. Olha, minha gente, esse aulão de hoje, ele vai tratar de dois assuntos diferentes, porque eu vejo que é importante que um assunto vai trazer o outro. Nós vamos falar sobre a nova lei, né, a Lei 14.254, de 30 de novembro agora do ano passado, que é uma lei que trata do TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, dificuldades específicas de aprendizagem. Vocês vão ver a lei, que eu vou procurar compartilhar aqui a tela com vocês. E a gente observa nessa lei como ela não foi escrita, né, por profissionais da área de saúde, da área da psicopedagogia. A gente precisa interpretar bem a lei para poder compreender. Deixa enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu ir logo compartilhando a tela aqui com essa lei. E como ela fala do TDAH, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Ó. Vocês vão me dizer se estão vendo a lei aí. Me sinalizem se estão conseguindo. Tá tudo Tá, ok. né? Ai, que maravilha. Como essa lei trata do TDAH, a gente vai conversar, vamos estudar juntos essa lei. E o que vai acontecer? Nós vamos também tratar de um instrumento para a investigação do TDAH, que eu mandei no grupo da nossa supervisão, mandei a lei, mandei o instrumento. Tem outros instrumentos que serão citados aqui durante a nossa aula de hoje. Deixa eu ver uma coisa aqui, porque eu não deixei o Zoom para vocês entrarem à vontade. Eu vou ter que ficar vendo a sinalização de vocês e aceitando, olha só. Então, por favor, eu peço a vocês que me sinalizem quando alguém estiver querendo entrar, tá bom? Vocês vão ver aí no chat alguém solicitando para entrar. Aí eu vou ter que abrir aqui e aceitar. Eu já devia ter deixado liberado. Não me toquei com relação a isso. Mas vamos lá, deixa eu minimizar a minha tela aqui para eu poder ver o slide. Acredito que alguns de vocês devem ter imprimido essa lei, talvez deu tempo de dar uma lida, uma folheada, ou não, também não tem problema. Eu estou com a minha aqui, porque além de olhar aqui, né, eu não sou nativa digital, então eu tenho que ter papel na mão, né? Quem já está nos seus 46 anos é assim. Vamos lá. Com relação a essa lei, essa foi... Ai, que bom, vai ficar aparecendo aqui quem quer entrar. Suzana está pedindo. Ai, gente, maravilha. Está aparecendo aqui, não precisa nem vocês me sinalizarem. Com relação a essa lei do TDAH, para mim foi uma maravilha, porque essa lei, ela pode trazer para você, psicopedagogo que aí está, muito conhecimento e reconhecimento como profissional da psicopedagogia na tua cidade. E durante essa aula eu vou te dizer o porquê e como fazer isso, a partir dessa lei. Vejam só, essa lei, ela foi uma luta muito grande, né, do pessoal, principalmente do pessoal da associação do TDAH. Depois eu vou mandar o link deles para vocês no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do sindicato de supervisão gratuita para sindicalizados. Vejam só, por que que essa lei pode ser importante para a gente? Eu vou analisar junto com vocês, parágrafo por parágrafo, e vou mostrando e provando a vocês por que que a partir
do momento que essa lei foi sancionada, valoriza e muito o psicopedagogo, apesar de não terem citado o psicopedagogo aí. Mas tudo bem, não citaram o psicopedagogo e não citaram os outros profissionais que trabalham conosco nesse trabalho multiprofissional. Eles falaram em profissionais da saúde e da educação, então nós nos encaixamos aí em todo momento dentro dessa lei. Deixa eu minimizar aqui para mim, para eu ver tudo direitinho. Olha só, minha gente. Inicialmente, essa lei fala sobre, vejam aí, o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, ou outro transtorno de aprendizagem. Foi uma pequena falha aí de quem produziu essa lei, né? E normalmente são pessoas da área do direito e não da área da saúde e da educação. Então, a gente precisa analisar direitinho para compreender. Quando falaram aí em educandos aqui, educandos com dislexia, transtorno do TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. Eles poderiam ter citado todos os transtornos de aprendizagem ou apenas ter colocado aqui transtornos específicos de aprendizagem, que aí sim nós e outros profissionais conseguem compreender melhor, que são a dislexia, a descalculia, a desortografia, né? Estão dentro dos transtornos específicos de aprendizagem. Ponto. Já cobertaria todos. E o TDAH, que não é um transtorno específico de aprendizagem, e sim um transtorno do neurodesenvolvimento, ok? Teve essa pequena falha aqui, mas a gente consegue compreender. Com relação ao segundo parágrafo aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer assim para vocês. Pronto. Vamos ler o segundo parágrafo e analisar. Minha gente, quem quiser falar, pode abrir o microfone, me interromper e perguntar, ou comentar, ou complementar a minha fala, que esse momento aqui é um momento de estudo entre amigos, né? Onde cada um vai dar a sua contribuição, para que a gente possa aprender juntos. Eu minimizei a tela aqui de vocês para eu poder conseguir visualizar a lei. Deixa eu abrir para eu olhar vocês aqui. Noab está aí. A Sus, eu não sei quem é. Suzana Salles, Alessandra Leandro. Bem, minha gente, vamos continuar. Deixa eu minimizar de novo aqui. Com relação ao segundo parágrafo. O acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a identificação precoce do transtorno, seja ele qual for, né? Ou de específico de aprendizagem ou o TDAH. O encaminhamento do educando para diagnóstico, olha, vão observando aí onde é que entra o psicopedagogo. Em todo parágrafo aí, nós estamos sendo peças importantes nesse processo. O apoio educacional na rede de ensino, e aí a importância do psicopedagogo dentro da escola, que é o que eu defendo com o meu projeto PPNE, projeto psicopedagogo dentro da escola, fazendo o trabalho clínico, porque pode sim, Jorge Visca deixou aí para a gente, Jossandra Barbosa também tem citação com relação a isso, e institucional. Mais para frente eu falo mais. Bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Na rede de saúde. Mas se tiver um psicopedagogo dentro da escola, ele já vai ter esse apoio inicial dentro da escola.
O professor vai identificar os primeiros sinais, eu vou mostrar a vocês como é que o professor vai identificar, vai encaminhar para o próprio psicopedagogo, se tiver dentro da escola, se não tiver, ele encaminha para a rede pública do seu município, mas se tiver, vai ficar bem mais fácil, aqui na minha cidade, em Belo Jardim, por exemplo. E aí nós vamos fazer toda a avaliação a partir das informações iniciais do professor, que será com a utilização do SNAP 4, que vocês receberam aí no grupo. Vou falar o passo a passo mais para frente. E aí a gente faz a avaliação, a gente faz o encaminhamento para um neuropediatra, neurologista, ou psiquiatra para fazer o laudo dessa criança, do TDAH, por exemplo, que é necessário. E aí, durante toda essa lei, a gente só vê vantagens e a importância da prática psicopedagógica nesse momento, principalmente nesse momento, a partir do momento que essa lei foi sancionada. Vamos para o artigo 2. As escolas da educação básica das redes, deixa eu tirar isso aqui, das redes pública e privada, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno, que aqui seria específico de aprendizagem, com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existentes no território de natureza governamental ou não governamental. Ou seja, essa lei, ela está valendo para todos os municípios do nosso país, município, estado, e para as escolas da rede pública e privada também. Mais oportunidade para a gente, né? O psicopedagogo que ele tem interesse, que ele pretende fazer, atuar, né? Realizar a sua prática clínica e institucional dentro da escola, né? Essa é uma grande oportunidade, porque com essa lei, ela indica o psicopedagogo a todo momento. Sem falar no nome psicopedagogia, né? Alessandra, boa noite. A Alessandra está por aí. O artigo 3. Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentem alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutem na aprendizagem, seria o déficit de atenção, né? O que eu disse a vocês já desde o começo. Como quem normalmente produz essas leis, né? Alguém da área do direito, não sabe alguns termos corretos para utilizar, né? Com relação aos transtornos, às dificuldades, aos transtornos específicos de aprendizagem. Então, na atenção, que repercutam na aprendizagem, deve ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, de forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar com o apoio e orientação da área de saúde, assistência social e de outras políticas públicas. Sabe o que me perguntam muito, minha gente, com relação a esse parágrafo em outros momentos de estudo, que já fiz com outros colegas? Se a partir dessa lei, a criança que tem TDAH vai ter direito ao acompanhante terapêutico ou profissional de apoio, seja como chamam na cidade de vocês. Eu já observei que cada cidade chama de um jeito. Aquele profissional que fica dentro da sala de aula todo dia, dando um apoio, um suporte a crianças que têm alguma deficiência. É importante ressaltar que existem alguns médicos, neurologistas, neuropediatras, que no próprio laudo, num laudo de TDAH, por exemplo,
eles já colocam que essa criança vai precisar de profissional de apoio na escola. Contudo, eu não posso dizer a vocês que essas crianças que têm apenas o TDAH, não querendo minimizar o TDAH, mas dizendo que a criança tem só o TDAH, que elas tenham direito a um acompanhante terapêutico na escola. Sabe por quê? Porque a lei que acoberta e que se refere ao acompanhante terapêutico, cuidador, seja como vocês queiram chamar, ela é a lei que trata das pessoas com deficiência, dos deficientes. E o TDAH, pelo menos até hoje, não é considerado uma deficiência, então não fica muito bem acobertado. Mas, lembrando que, e eu vou fazer até a indicação de livro hoje, que eu coloquei aqui. Nesse livro aqui, que eu indico demais a vocês, acredito que muitos já devem conhecer, a Alessandra está aí fazendo sinal positivo, as duas Alessandras aí, muito bem, e eu já indiquei muito esse livro, né, de Dr. Clay Brits, que é maravilhoso demais, né? Ele ensina muito a gente, eu já assisti todos os vídeos dele no YouTube. Vou colocar a foto do livro no nosso grupo, vou colocar link do canal do Dr. Clay Brits, que ele trata muito do TDAH. Nesse livro aqui, ele fala que nos laudos dele de TDAH, a maioria, ele coloca que o paciente dele deve ter um acompanhante terapêutico na escola. Mas vejam, talvez uma mãe de uma criança com TDAH, mesmo que não seja estudante em psicopedagogia, vai ver esse vídeo depois em alguma rede social, lá no meu canal do YouTube, vai dizer, maravilha, eu quero um acompanhante para o meu filho, que ele tem TDAH, é um direito dele, eu quero. Mas não é bem assim, gente. A criança que tem um acompanhante terapêutico, mas que, na realidade, ela não necessitaria desse acompanhamento, isso faz com que essa criança, ao invés de melhorar o desempenho dela, acaba ela tendo algumas dificuldades, porque ela vai ficar sempre esperando pelo profissional de apoio, sempre esperando por uma ajuda, vai evitar tomar uma iniciativa, talvez não consiga ficar muito independente ali. Vai ser aquela criança que pode ficar dependente do profissional de apoio, e isso não é bom. Então, eu, como profissional da área da psicopedagogia, da área da educação e saúde, que nós, psicopedagogos, não esqueçam disso, somos profissionais da saúde e da educação. O que é que eu oriento a qualquer pessoa que venha ver esse vídeo depois, que não seja da nossa área e que precise ouvir essa informação? Não façam questão de ter um acompanhante terapêutico para o seu filho. Por quê? No meu ponto de vista, o neuropediatra ele só deve indicar no seu laudo que a criança precisa de um acompanhante terapêutico, a criança que tem TDAH, se for um TDAH desatento, hiperativo, impulsivo, talvez com a comorbidade de um TOD, né, um transtorno opositor desafiador, e que já esteja realmente com muita dificuldade na aprendizagem. Porque se não for uma situação dessa, minha gente, a criança tendo o atendimento específico, como essa lei trouxe, com a professora sabendo lidar em sala de aula com a criança que tem TDAH, que isso não é todo professor que está preparado, mas nós estamos aqui para isso, para prepará-los, e eu vou entrar nisso aí ainda. Então, não faça tanta questão do seu filho, porque tem TDAH, ter um acompanhante. Isso precisa ser analisado, inclusive por uma psicopedagoga da sua cidade, se realmente ele precisa. E pelos professores dele também. Se precisa de um plano de ensino individualizado também. E de tratamentos específicos, né? Dentro da sala de aula. O artigo 4º. Necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino, tudo começa na escola, em parceria com os profissionais da rede de saúde, que somos nós,
fonoaudiólogos, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, neuropediatras, dependendo de cada caso. Lembrando, mais uma vez, aí vamos dizer que você é profissional da psicopedagogia, você tem formação na área clínica e você trabalha dentro da escola. Olha só como fica mais fácil. O professor identifica os primeiros sinais de um TDAH, de uma dislexia, dentro da sala de aula, e eles precisam de orientação quanto a isso, estudo, de capacitação. Isso vai falar aqui no próximo parágrafo, no 5º, aliás. E você estando dentro da escola, você consegue dar mais celeridade a esse processo. O professor identifica um TDAH na sala com utilização de um instrumento simples, que é o SNAP-4. Identificou que essa criança preenche vários critérios do TDAH, encaminha para você, psicopedagogo, que está atuando ali dentro da escola. E aí você vai fazer uma avaliação dessa criança, desse jovem, e vai encaminhar para fechar, né, o diagnóstico e produção do laudo com o médico. Parágrafo único. Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde, em que seja possível a avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar, composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Mais uma vez, vocês conseguem se visualizar nesse parágrafo também, né, gente? Eu tenho certeza disso. É por isso que eu digo que nessa lei, o psicopedagogo ele está dentro de todos os parágrafos dessa lei, mesmo sem ele ser citado. E isso, minha gente, é muito importante que a gente reconheça isso e divulgue isso, porque isso é trabalho para a gente, é paciente para a gente, é oportunidade de atuar na rede pública municipal da tua cidade, levando um projeto de atendimento, como o projeto que eu apresentei aqui em Belo Jardim, em 2017. E estou fazendo esse trabalho aí, dessa lei, que foi sancionada no final do ano passado, eu já estou fazendo desde 2017. Olha só o 5º, gente. O 5º e último artigo, né? Penúltimo, né? Porque tem o 6º aqui. Simone, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Não está aparecendo para mim o compartilhamento, não sei se está aparecendo para os outros colegas. Ave Maria, minha gente, me avisa. Espera aí. Para mim está. E aí, Alessandro, o que foi que houve? Talvez é uma opçãozinha que tem aí em cima de você colocar para aparecer só você e eu, todos os colegas, vai ser uma dessas opções. Ok? E aí, no âmbito do programa estabelecido no artigo 1º desta lei, os sistemas de ensino devem garantir aos professores da educação básica amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para o atendimento multissetorial, poderia ser multiprofissional também. A formação continuada para capacitá-los, a identificação precoce dos sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem ou ao TDAH, bem como para o atendimento educacional escolar dos educandos. Aí eu quero que vocês me digam, vocês acreditam que os professores das suas respectivas cidades, eles estão preparados? Eles tiveram alguma capacitação no município quanto ao transtorno do TDAH, quanto aos transtornos específicos de aprendizagem, quanto aos critérios, quanto aos primeiros sinais, quanto ao preenchimento de um SNAP-4, que esse questionário ele deve ser respondido pelo professor? Me digam aí, eu vou abrir para ver vocês aqui melhor. Me sinalizem aí, minha gente. Pode abrir o microfone. Não, né, Noab? Estão preparados na tua cidade, Roneide? Os professores?
Então, não estão. Não estão, e a maioria fazem especialização para título de gratificação. Mas no momento que uma lei dessa vem a calhar, né, no momento tão especial de pós-pandemia, é a hora que nós precisamos de colocar valer mesmo. Então, nós já estamos trabalhando, divulgando, e eu tenho certeza que a partir deste vídeo que você está fazendo essa aula especial aqui, né, em homenagem, já vamos falar assim, que em homenagem ao Dia das Mães, nada por acaso, né? Nós temos mães, nós temos colegas aqui, e nos incluímos como TDAH também, e não é por acaso que nós chegamos aqui. Ótimo, Roneide, ótimo. Ocimar, me diz aí, Ocimar, na tua cidade, os professores estão preparados para fazer essa identificação precoce? Não. Não, né? Não, de jeito nenhum. E me aproprio das palavras da Roneide também, que as especializações e os cursos de formações oferecidos aqui na cidade, especificamente na fundação, na FUNAD, que é de assistência à pessoa com deficiência, geralmente é só para título mesmo de gratificação, entendeu? Tanto é que eu tenho um colega que está terminando comigo neuropsicopedagogia, ele é especialista em AEE, né? Tem especialização em AEE, e ele abriu, junto com a diretora de uma escola pública perto da minha casa, estadual, a sala de AE nos dois prédios, que é um anexo que é de ensino fundamental 1 e o anexo, o principal, que é do ensino fundamental 2 até o ensino médio. E ele já identificou e ajudou, né, até a FUNAD a fazer um censo de pessoas com deficiências nas escolas, no caso na dele. Aí o que acontece? A gente foi convocado por ele para fazer o estágio, né, que é um estágio institucional de neuropsicopedagogia, que vai sair agora em junho. Aí o que acontece? Ele já disse que está enfrentando problemas com o pessoal, os professores e muitos dos profissionais que lá se encontram, como psicopedagogos, outros profissionais da área, que não aceitam e não querem fazer. Tipo, aí ele foi disse, olha, gente, o seguinte é esse, a lei foi lançada em novembro do ano passado, ela já está valendo a partir do ano passado e a gente tem que fazer. Não é só letra morta que está ali escrito tudo bonitinho, não. A gente tem que, de fato, realizar o que deve ser feito aqui na escola. Aí ele está enfrentando um determinado problema, está esperando que a gente vá para lá para poder ajudá-lo. Perfeito, amei sua colocação e já anotei aqui para a gente falar sobre isso também. Me diz só uma coisa, qual é a tua cidade? Orcimar, né? Isso, João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa, terra da minha família. E Roneide, qual é a tua cidade mesmo, Roneide? Quirinópolis, Goiás. Tá vendo? Olha, Paraíba e Goiás, a gente identifica a mesma situação com relação aos professores, né? Vejam só, essa é uma boa oportunidade de nós, psicopedagogos, entrarmos aí para capacitar esses professores. Deixa eu ir aceitando aqui, tem mais gente entrando. Tem Bruno, que ficou de entrar, falou comigo lá no Instagram, eu não sei se ele está aqui, porque minha tela está minimizada, para eu poder ver a lei aqui também. Mas daqui a pouco, quando eu parar de compartilhar, eu consigo ver vocês tudinho, viu? Não tenho como ver todo mundo enquanto eu estiver compartilhando. Só estou vendo as duas Alessandras lindas, maravilhosas, Suzana Salles, Orcimar, Roneide, só. Depois eu vejo o restante aqui, todo mundo da nossa turma. Então, gente, esse parágrafo 5º aqui, ele fecha com chave de ouro a importância da atuação do psicopedagogo em seus municípios, né, a partir do momento que essa lei foi sancionada. Por quê? Nós poderemos apresentar a um secretário de educação uma proposta de trabalho, né? Ou um plano de trabalho, como o plano PPNE que eu tenho lá disponível no site. Vocês podem fazer o de vocês, apesar que o meu lá, que está lá no site, Psicopedagogiando PE, é um site de venda de instrumentos e de atividades psicopedagógicas. E lá tem um projeto, Psicopedagogo na Escola, ele é editável. Você adquire o projeto e você pode editar. Eu já citei no projeto, ele foi editado agora em 2022, eu coloquei essa lei, eu coloquei instrumentos que podemos utilizar dentro da escola, como o PROLEC, o CONFIAS e o IAR.
fiz questão de, nesse projeto, convencer um secretário de educação para que ele me contratasse, para que ele contrate vocês para fazer esse trabalho no município. Vocês podem colocar, já tem no projeto, mas vocês podem melhorar. Colocar que vocês vão fazer palestras nos municípios, né, para todos os professores da rede, conscientizando quanto a essa lei 14.254 e o cumprimento dela por parte dos professores, que são os profissionais responsáveis por começar esse processo de diagnóstico precoce, de diagnóstico já na escola. Já pensou como nós podemos adiantar, né, o desenvolvimento das nossas crianças, se já na educação infantil, no primeiro ano, o professor conseguir identificar os primeiros sinais, né, de um TDAH, de uma dislexia, de uma descalculia, né? Então, vocês podem fazer formação para professores, palestras em escolas para os professores, conscientizando-os do cumprimento e da responsabilidade deles. E aí os professores não vão ter uma desculpa futuramente de a desculpa que eles têm hoje, né? Que é uma desculpa verídica, né? E eu dou todo o apoio aos professores, que sou também professora do fundamental e do universitário, de dizer assim, o professor chegar e dizer, olha, eu não vou fazer a minha parte porque eu não fui preparada para isso. Eu não sei o que é um TDAH, o que é uma dislexia, sei lá o que é uma descalculia, já ouvi falar, mas não tive nenhum aprofundamento, o município não disponibilizou, não nos preparou, como é que eu vou cumprir? Eles não vão ter mais desculpa, porque vai ter Ocimar, Alessandra, Roneide, Simone, Suzana, Bruno, Valdineide, todo mundo, cada um em sua cidade, capacitando os professores. Enquanto a gente faz uma capacitação de professores no município, o que é que acontece? A gente acaba divulgando a psicopedagogia e divulgando a nós mesmos como profissionais da área, e os pacientes vão chegando para o nosso espaço de atendimento, para o nosso consultório. Foi o que aconteceu comigo, minha gente. Eu comecei a ficar mais conhecida aqui na região a partir do momento que eu comecei, inclusive, a fazer muito trabalho gratuito, trabalho de estimulação cognitiva em lar de idosos, trabalho de palestras em escolas. Então, vocês podem até fazer momentos gratuitos no município de vocês. E aí, a partir do momento que vocês têm essa oportunidade de entrar numa secretaria de educação municipal para fazer uma formação para a rede municipal, aí já é uma oportunidade grande desse secretário de educação e prefeito te contratar para que você fique dando essa assessoria, esse suporte, fazendo o processo de investigação, ou na secretaria de educação, ou na própria escola, que é o que eu proponho. Um psicopedagogo em cada escola. Gente, quando eu me candidatar a presidente, vocês votem em mim, que é para botar isso aí para frente, viu? Seria maravilhoso um psicopedagogo em cada escola, né? Mas a gente faz o que pode, a gente vai até onde dá, cada um faz a sua parte. Ocimar, pode falar. Não, desculpa, eu fui aplaudir com emoji, acabei que... Muito bem, valeu. Gente, e boa aí? noite. Oi, boa noite, Noab. Aqui em Coroatá, a maioria das cidades já tem psicopedagogos, né? Eu fico triste, assim, porque eu queria que esse trabalho fosse feito logo lá na creche, na educação infantil, né? E ele só chega ao ensino fundamental maior, né? É onde a gente tem muito trabalho. E eles confundem muito o nosso trabalho com o AE, né? Que é do atendimento educacional especializado, né? Principalmente a escola que eu trabalho, né? Que é o Colégio Militar, né? Que eu falei já para vocês, que é o Colégio Militar Tiradentes 1. E a maioria das palestras que eles me pedem sempre são isso, falando sobre atendimento especializado. E sempre Autismo. Eu vou empurrando um pouquinho a minha área, entendeu? Isso. E é como você falou, fiquei conhecida na cidade
Justamente por isso, porque eu fui fazendo palestra, fui falando sobre o meu conhecimento, quer dizer, eu não sou só psicopedagoga, como também fiz psicologia da educação, né? E também por estar sempre me empurrando nessa área da educação inclusiva, eu fiz o AE, né? E aí, estou aí nessa situação aqui. Muito bem, parabéns. Sabe o que eu admiro nas psicopedagogas e São nos psicopedagogos? severinas. Mas olha, Ocimar e Bruno, se tiver aí, não fiquem chateados. Mas deixa eu levantar a bola das meninas. Sabe o que eu observo nas psicopedagogas? É que a psicopedagogia tem empoderado mulheres. E isso me deixa muito feliz. É verdade. Né? Qual é a tua cidade e teu estado, Noab? Eu sou de Coroatá, no Maranhão. Maranhão, né? Isso. Licença. Oi? Mas assim, é isso mesmo, é isso mesmo, que você acabou de falar, é empoderar as meninas. Mas, porque a psicopedagogia, na verdade, ela surgiu no universo masculino, né? E o homem é mais... E na medicina, né? Na medicina, justamente, foi, né, na Europa, depois veio para cá, atravessou o Atlântico. Mas a maioria foram homens, né, que estavam envolvidos e não tem tanta sensibilidade como as mulheres, né? A gente tem trabalhado isso hoje, essa sensibilidade, e eu vejo que a gente está desabrochando, digamos assim, Que enquanto bom. homens sensíveis no serviço, no trabalho de psicopedagogos, né? Porque é uma coisa bastante difícil, contra a masculinidade tóxica, essas coisas que estão aí na sociedade, impedindo a gente de crescer, né? Pois é, Alcimar, e isso tem me deixado muito feliz. Eu faço mentoria em grupo, supervisão em grupo, tenho um curso. Eu nem me apresentei, não foi? Eu tenho certeza que deve ter gente aqui que... tem muita gente que já fez algum curso comigo, eu nem me apresentei no começo, mas eu vou me apresentar ainda. O que é que eu tenho observado? Eu estou na 10ª turma desse curso. Nas primeiras turmas, não tinha homens, não tinha rapazes. E agora sim, as 3 últimas turmas, 8, 9 nessa 10ª, já entraram 3, 4 rapazes no meio de mais de 50 mulheres em cada turma, mas estão aí, né? Estão mostrando que é uma área que é para o homem também. Né? Gente, então deixa eu me apresentar, que eu me lembrei agora, eu fiquei tão à vontade com vocês que eu não me lembrei nem de me apresentar. Meu nome é Simone Freitas, eu sou psicopedagoga, tenho especialização em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, sou professora efetiva municipal na cidade de Belo Jardim, Pernambuco, uma cidade no interior de Pernambuco, e tem uma plataforma de cursos que é a psicopecursos.com. Lá tem cursos para iniciantes na carreira, tem cursos para estudantes, para profissionais que já estão aí há um tempo e querem ver algo a mais. E tem também um curso ABA. Eu acho muito importante que o profissional da psicopedagogia ele tenha um curso específico que o ajude a lidar com crianças que necessitam de um atendimento, né, diferenciado com relação aos demais, né, que a gente saiba lidar com comportamentos disruptivos, que a gente saiba estratégias para alfabetizar uma criança que tem autismo, seja nível 1, nível 2, ou até nível 3, né? E que a gente possa realmente ter essas estratégias e essa segurança para atender o nosso público. Não só a criança que tem autismo, porque a análise do comportamento é para todos. A gente liga muito a aba ao autismo, mas é para o TDAH, é para o TOC, é para o TOD, é para todos, né? Tem alguém querendo falar? Não, né? Então, vamos lá. Vocês já viram que essa lei que acabamos de estudar, deixa eu minimizar aqui para mim, se eu não vejo a lei. Esta lei que acabamos... Desculpa. Tem 2 microfones ligados, aí tem umas batidinhas aí. Isso, Noab, Roneida, acho que o microfone... fechou. O microfone é aberto. Então, vejam só, essa lei, ela pode valorizar muito você, profissional. Agora, você busque os caminhos para ter esse reconhecimento e essa valorização.
certo? De procurar as pessoas no teu município que podem levar você a atuar no município para fazer essa lei acontecer. Lembrem, município não gosta de despesa não, né? Prefeito, se você for fazer uma proposta e ele precisar gastar muito, ele já não vai gostar. Então, chega lá, faz uma proposta para o prefeito da tua cidade, para o secretário de Educação, que ele não precise fazer muito investimento, mas que você possa chamar a atenção para o município, que é isso que os prefeitos querem, é chamar a atenção, é sair nas redes sociais, mostrando que está fazendo capacitações para cumprir a lei que foi sancionada agora há pouco e que já precisa ser cumprida. E aí, tem mais uma ideia, deixa eu interromper aqui, que eu vou ver todos vocês. Ai, que maravilha! Ah, Bruno está aí. Boa noite, Bruno. Prazer. Falei no Instagram. Vamos fazer um print. Boa noite. Para que tiver Eita, todo mundo com a tela aberta, né? gente, se vocês puderem abrir aí a tela, a gente já faz um print, porque de repente tem alguém que antes de terminar vai precisar dar uma saída, ou vai botar aqueles bobs no cabelo e um pijaminho e não vai querer aparecer. Márcia Jeane está aí, Suzana Salles, se puder abrir. Eu acho que Suzana Salles fez a minha mentoria e supervisão em grupo, né? Gente, eu tenho uma mentoria que o nome é Psicopedagogia na Prática. Tudo que você não aprendeu na faculdade. Você já sabe que é um curso bom, né? Deixa eu vou tirar uma foto, vocês tirem print aí. Não estou encerrando não, viu? É só porque talvez alguém precise sair. Suzana, dá para abrir aí? Não. E Márcia? Ô, Simone, agora não, daqui a pouquinho. Eu tô dando janta para minha bebê. Ai, coisa e linda. Participando da reunião. Daqui a pouco eu abro. Mas não tem problema, fiquem bem à vontade, viu? Então, vou tirar uma foto agora e quando Suzana e Márcia abrir, a gente tira outra. Oi, boa noite, gente. É porque eu tô com o meu rosto cheio de pomada. Tá à vontade já. Não vou poder, viu? Não tem problema. O importante é que você está aqui. Também já participei de muitos momentos que eu estava lá toda à vontade, cheia de dores no corpo, e falei, não vou nem abrir, mas pelo menos eu estou assistindo. Vamos lá. Deixa eu clarear, que o meu é bem... Olha como estou. Vamos lá. Olha, ó. Ah, tá o quê? Tem um Toda negócio ali no quebrada. braço. Eita, Jesus. Vamos lá. Tirem print aí, que eu vou tirar foto aqui. 1, 2, 3 e... Pronto. E aí depois a gente coloca no grupo para ver qual ficou melhor. Eu não sei como tira print aqui no computador, não. Só no celular mesmo. E aí eu vou compartilhar com vocês. Não vou tomar demais o tempo de vocês hoje, não, viu, minha gente? Eu sei que todo mundo passou o dia trabalhando, né? Está cansado, mas estou à disposição sempre que o sindicato precisar e a gente pode dar continuidade no tema. Mas deixa eu apresentar para vocês o formulário do SNEP 4, que inclusive eu mandei no nosso grupo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Essa é a lei. Deixa eu fechar e ver se eu consigo compartilhar o SNEP 4 para a gente falar como pode ser a utilização dele. Deixa eu ver aqui. Aí vocês vão me dizer se Pode dizer uma está... coisa? Está aparecendo aí direitinho? Tá. Deixa eu só dizer uma coisa, Simone. Ah, sim. Com relação ao print no computador, tem uma tecla específica que ela está escrita assim, PRT, lá depois da F12. PRT-SCR. É ela quem faz o print. É ela quem faz o print no computador. Ai, que maravilha. Ninguém nunca tinha me dito isso. Então, agora, o próximo print, quando as meninas entrarem, que não estavam, eu tiro aqui. Obrigada, meu querido. Olha só, esse instrumento é para a investigação do TDAH, eu mandei para vocês aí no nosso grupo. E é o seguinte, vocês podem utilizar na prática psicopedagógica de vocês. Quem é que responde esse questionário? É o professor. Mas, contudo, porém, no entanto, todavia, eu peço para que a família responda também. Eu gosto de
de analisar as respostas da professora da criança e as respostas da família, porque sabe o que tem acontecido muito, minha gente? Eu tenho certeza que com vocês também. Uma família traz a criança para mim com queixa de TDAH. E aí, quando eu mando esse questionário para a escola, assim, aí a família diz, olha, é porque meu filho não para, ele é impulsivo, ele interrompe a nossa fala, ele pula no sofá, ele não para, ele pula o tempo todo, ele é agitado. Tudo bem, vamos começar a investigação com seu filho. E aí eu começo o processo de avaliação psicopedagógica e eu mando esse questionário para a professora. E aí, como vem o questionário? Que a criança é tranquila, é bem comportada, não tem nenhum dos sinais aqui, não preenche nenhum a Alessandra já está ali rindo, eu sei que ela está concordando, né? E aí não vem nenhum critério, nem de desatenção, nem de hiperatividade. Aí eu mando o questionário para a família. Lá vem o questionário com tudo, bastante ou demais, bastante ou demais. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele, bastante ou demais. Não consegue prestar muita atenção, bastante ou demais. O que é que vocês acham que está acontecendo com essa criança? Que no questionário da escola é bem comportada, não interrompe a fala de ninguém, e em casa a criança parece que está ligada. Tem uma das perguntas aqui que diz assim, ele vive ligado como se tivesse um motor? Uma das perguntas é essa. E a família? Sim. E a escola? De jeito nenhum. O que é que está acontecendo com essa criança, minha gente? Alguém me diz aí? E aí? Seria falta de limite em casa? Concordo. Porque eu creio que a criança que tem algumas características de TDAH, do mesmo jeito que ela age em casa, vai agir na escola também. Respondeu. É uma questão mais comportamental do que um TDAH propriamente dito, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, vejam, nesse formulário diz aqui em cima, claramente, tem as instruções, viu, minha gente, vocês receberam, e diz a faixa etária, e diz que é para mandar para o professor. Mas Simoninha aqui, e minhas mentoradas e supervisionadas, todas mandam para a família também, porque a gente consegue ver, identificar aí que existe uma questão comportamental, que existe uma questão da criação, e que essa família precisa ser carinhosamente orientada quanto a isso. E talvez até encaminhada para uma psicóloga. Vejam só, quando eu vou encaminhar, e prestem atenção nisso, quando eu vou encaminhar esse formulário para o professor ou para a mãe, eu não mando a primeira parte não aqui, hein? Isso aqui só compete a gente. Você vai mandar só essa parte aqui, certo? Ou você manda para a família, ou você marca um momento virtualmente mesmo, como estamos fazendo agora, e faz essas perguntas em torno de 10 minutos, menos que isso vocês conseguem, e é um instrumento importante para a gente. Eu mandei esse aí para vocês. A gente não tem só esse instrumento para identificar o TDAH, nós temos a escala Conners e o questionário DIVA. Todos esses estão disponíveis, mais de 16 instrumentos, mais de 20, na minha mentoria e supervisão em grupo. Escala Conners é para identificar o TDAH, identificar fatores emocionais, condutas antissocial, passividade, medos, somatizações, perseveração, perfeccionismo e hiperatividade. E o questionário DIVA, que esse é um instrumento muito bacana para a gente utilizar com adulto, inclusive para a gente fazer com nós mesmos. E também, eu até mandei esse instrumento em alguma live que eu fiz lá no Instagram, no Psicopedagogia do PE. Eu vou mandar o DIVA para vocês também, ok?
no grupo. Façam em casa com vocês, com os maridões, com as esposas, com o namorado, namorada, com o filho, que já for maior de 18 anos, ok? E aí vocês vão treinando esse instrumento para depois utilizar com pacientes. Hoje, né, nesse aulão aqui que eu estou tendo a alegria de estar com vocês, nós vamos falar só sobre esse questionário aí, porque é esse, meus amigos, que vocês vão utilizar nos cursos de aprofundamento, nas palestras, nos treinamentos, que vocês vão fazer nos seus municípios, que vocês vão oferecer aos seus secretários de educação. Vocês vão dizer, né, que vocês têm um instrumento para a investigação do TDAH, que vocês vão levar para orientar esses professores, dar todo um treinamento de como utilizar esse instrumento dentro da sala de aula, ok? Ele é indicado para a faixa etária dos 10 aos 18 anos, mas quando a criança tem uma hiperatividade que já chama bastante a atenção, esses sinais aparecem bem antes dos 10 anos, viu, minha gente? Porque o TDAH, assim como outros transtornos, não é igual em todas as pessoas. Ele tem níveis. Tem um TDAH que é mais fácil de lidar, que não precisa de medicação. Tem um TDAH que ele é impossível, que é uma situação mais difícil de lidar, que tende a se transformar num TOD. E esse, sim, começa a aparecer já antes dos 10 anos. Então, vocês podem, de repente, sim, utilizar esse questionário com a faixa etária mesmo anterior aos 10 anos. Não se preocupem. Se a criança, antes dos 10 anos, ela já foi hiperativa, impulsiva, de repente até já com TOD, vocês vão conseguir identificar com esse questionário aqui, ok? E aí, as primeiras perguntas são 18 questões aqui. De 1 a 9 são questões relacionadas à desatenção, certo? Todas essas perguntas, de 1 até a 9, elas são relacionadas à desatenção. Se a professora da criança responder de 1 a 9, sempre demais ou bastante, e ela responder 6, já é indício de déficit de atenção. Se ela marcar aqui 6 como bastante ou demais. Não marcou 6, mas marcou 5. A situação não está muito fácil, não, né? Tende a ter desatenção aí. É a partir de 6. Mas contou 5, eu já fico assim, alerta. As perguntas de 10 até a 18 são critérios para hiperatividade. Então, se a professora responder bastante ou demais, marcar o xizinho no bastante ou demais em 6, é indicativo de hiperatividade. Se a professora marcou 12, 6 nessa parte de 1 a 9 e mais 6 na parte de 10 a 18 é indicativo de déficit de atenção e hiperatividade. Aí vocês podem me perguntar. Vocês podem me perguntar, sim, Simona, isso aí já quer dizer que a criança tem TDAH e... Não. A gente vai continuar a investigação, né, de outras formas, a avaliação qualitativa, vai utilizar a escala Ponders, que eu falei aqui para vocês também, que ela avalia crianças menores de 18 anos, e vocês vão observar outros critérios, porque aqui tem até explicando direitinho aqui, nessa parte inicial, depois vocês podem ler com mais tranquilidade. Importante, não se pode fazer o diagnóstico de TDAH, e aí eu não estou conseguindo ver tudo, deixa eu diminuir aqui. Apenas com o critério A, que é esse que tem aqui, é o critério A. Veja abaixo os demais critérios.
fez esse questionário com a professora, deu positivo para déficit de atenção, deu positivo para hiperatividade, o que é que você faz? Os critérios A são os que tem nesse questionário. Critério B, alguns desses sintomas devem estar presentes antes dos 7 anos de idade. Lembrem de perguntar isso, né? Para a professora, por isso que eu mando para a mãe também, para a mãe da criança, se esses comportamentos já existiam antes dos 7 anos. Você vai ver também se existem problemas causados pelos sintomas acima, em que pelo menos 2 contextos diferentes eles estão acontecendo ou estão sendo prejudicados, por exemplo. Aí, mais um momento, mais uma vez, porque é que eu mando também para a família. Porque para a criança ser hiperativa, como a nossa amiga, acho que foi a Alessandra, falou aí, esse comportamento precisa existir em outros contextos, na escola, em casa, na vida social. Esses comportamentos de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade. Critério... Desculpa, eu queria dar só uma palavrinha. Sim, a importância da... Desculpa. A importância tanto da gente que trabalha na área clínica como dos professores saber explicar o que é o TDAH. Né? Recentemente, eu recebi um paciente de 10 anos, digamos assim, aluna estrela, né? Super inteligente, foi encaminhado por a psicóloga, né? E ela entendeu que eu, da minha área, sabia mais do TDAH. E a mãezinha apresentou resistência. Eu não vou numa psicopedagoga, meu filho é aluno nota estrela, só tira 10. Aí, quando eu recebi o paciente, né, li a queixa direitinho, eu tenho material TDAH, esse aqui é meu tesouro. Vou mostrar outro tesouro ainda, viu, até a gente terminar. Aí, quando eu expliquei para ela que o TDAH dá a imagem que é pessoas burras, e não é assim. Então, as pessoas com TDAH, elas só gostam de fazer atividades que lhe dêem prazer imediato. Então, a escola geralmente é chata, estudar. Isso. Mas eu expliquei que a criança não sabe organizar as ideias, né? Tem várias outras comorbidades, né? Que vai trazendo, puxando outras. Para você ter uma ideia, essa mãezinha não queria fazer a consulta comigo. E ela fechou 6 meses de pacote, porque eu disse a ela que teria que ser 6 meses, né, de testes e avaliações e relatório para estar encaminhando para o médico. E ela disse que nem que não precise mais, essa criança vai ficar comigo por um bom tempo. Isso é porque é bom você conhecer um pouco da sua área, do seu trabalho, que é para você não bater de frente, mas explicar o porquê. Convencer e conquistar. A partir do momento que a gente estuda, que a gente se aprofunda, que a gente adquire literaturas, né, que nos ajudam na nossa prática, que a gente tem esses momentos maravilhosos como esse, de reunir os profissionais para estudar. E orientar os pais, né, Simone? Também. Isso. Sai desse autopreconceito, sai da dor, da negação. Aí a gente conquista. A gente precisa mostrar aos nossos clientes, que são as famílias, que nós podemos sim resolver o problema deles. É assim que a gente conquista a pessoa, consegue clientes. Mostre que você é o profissional competente de resolver o problema da família. E quando a gente estuda, minha gente, participa de momentos como esse, participa dos momentos que o sindicato disponibiliza tanta coisa boa para a gente. É congresso, é palestra, é momentos presenciais que está voltando agora, graças a Deus. E nos momentos que não podemos estar presencial, o sindicato não deixou a desejar e fez momento. Teve aquele congresso último que teve agora, online, foi excelente, minha gente. Podemos participar gratuitamente, né? Olha a importância do sindicato aí. Simone, e eu só vou fazer tudo direitinho, como manda a lei, né, a literatura, mas na avaliação eu já percebi
6 características de desatenção e 6 de impulsividade. Na avaliação, eu já percebi. Mas como eu faço tudo direitinho, como anda a lei, eu dei ela 6 meses, né? Mas na avaliação já percebi tudo. E também na anamnese, a mãezinha falou que o tio é igual à criança, porque no TDAH sempre pula uma casa. Digamos, se a criança tem TDAH, provavelmente os pais não vão ter, os avós, porque pulam genes, né? Pode ser genético, sim, exatamente. Exatamente. Isso. Quando a criança tem TDAH e a mãe também tem, então aquela mãe provocou, ela tinha os genes, né? A criança, e ela provocou isso. Já tinha, né? A predisposição. Você me lembrou uma coisa muito importante, Alessandra. Quando existe aí boatos, mitos de que a tecnologia causa hiperatividade. Não causa, mas quando o nosso filhinho amado já tem um gene, né, familiar, já tem um gene ali, já tem uma predisposição ao TDAH, com certeza a tecnologia, os jogos, vai aflorar isso aí. E talvez um TDAH que nunca aparecesse, nem na idade adulta, essa predisposição, né? Se ele não tivesse tão ligado a jogos, fizesse uma prática esportiva, tivesse uma vida bem saudável, talvez por isso que a gente observa que tem adultos que só descobrem que são TDAH na idade adulta, né? Talvez ele tinha a predisposição, mas tinha uma qualidade de vida, e depois, por conta de jogos, de tanta coisa aí que acontece, isso aflorou e ele realmente conseguiu o diagnóstico. Isso. Aí outro pontinho aqui, rapidinho. Aí eu falei sobre a idade, né? Ele tem 10 anos, então desde os 7 anos, que já era para ela estar observando alguns comportamentos, né? Algumas características. Aí ela disse, por estar grávida, né? Que ela engravidou, ele tinha 8 anos, não deu muita atenção. Mas ela depois na anamnese, eu fui explicando como eram os sinais, aí ela acordou e disse, Alessandra, tudo isso que você está falando, relatando, aconteceu. Mas a gente, com a vida turbinada, assim, de trabalho e tudo, não percebeu. Um bebê, criança em casa, né? Aí agora caiu a ficha, né? Me diz uma coisa, você fez a mentoria e supervisão em grupo comigo, né? Eu, a Alessandra, não. Menina, eu estava achando. Certo. É que é tanta gente que às vezes eu penso que é, mas não é. Eu sempre digo que eu tenho TDAH e meu hiperfoco é estudar. Eu acho que eu levo em média 5 cursos direto. 5 cursos eu levo direto. Você vai fazer o instrumento Diva que eu vou mandar para o nosso grupo. Para ver se realmente você tem. Você vai ver, ele é excelente, ele é bem minucioso. A Alessandra levantou a mão, não foi? A Alessandra, nossa vice-presidente. Estou aqui. Você não estava estranhando, não, que eu estava muito caladinha. Eu estava aqui me segurando. Fala, menina. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Que bom estar aqui com vocês, gente. Que bom. Reforçando um pouco o que a colega Alessandra Leandro já colocou aí, eu tenho tido experiência de crianças que chegam para mim, né, para fazer atendimento, crianças com TDAH, que só depois os pais também vão descobrir que tem, né, porque acontece muito isso. Eles começam a verificar algumas características nos filhos, levam esses filhos para fazer avaliação, e depois a gente começa a observar que os próprios pais também têm as mesmas características e eles mesmos começam a notar que também apresentam as mesmas características, né? Então, é interessante isso. E uma outra coisa também, já é a terceira criança, eu já trabalho com várias crianças já há um bom tempo com o diagnóstico, e algumas dessas crianças, elas não têm problema algum com relação a aprendizado. Pelo contrário, elas estão com as notas excelentes, né? Então, o que vem
trazer essas crianças ao consultório, muitas vezes é a parte comportamental. Eles não estão conseguindo lidar, né, com atividades, né, da escola, tem muitas atividades para fazer, eles se perdem, mas o rendimento escolar é excelente, então tem notas acima da média, né? A última criança que eu recebi, que chegou no consultório para mim, ela chegou com o laudo de TDAH, de TOD, já estava fazendo acompanhamento com a psicóloga, mas as notas dele excelentes. E aí a mãe disse que estava com muita dificuldade de lidar com ele dentro de casa, né? Atividades mesmo de casa, normal. Ele tinha muita dificuldade também de lidar, de ficar esperando numa fila. Eles foram, inclusive, para um evento lá do Beto Carreiro World, viajaram a família toda, e disse que foi uma agonia para ele ficar lá na fila do parque. Sofre ele e sofre a família, né, Alessandra? Exatamente. Para conseguir aguardar na fila, que ele não estava conseguindo aguardar, ele queria já entrar, ele queria passar na frente de todo mundo. Então, assim, ele começou a apresentar uma série de comportamentos que a mãe disse, não está normal isso. E, assim, essa viagem foi o terror. A mãe chegou dizendo que a viagem foi o terror, porque ele não conseguia, era todo mundo falando, ele falando em cima, ela atrapalhava todo mundo, enfim, todos esses comportamentos, né? E aí ele começou também a ter essa dificuldade com relação a compromissos de trabalho, né? Apresentação de trabalho, ele começou a esquecer as datas, né? Enfim, não é só para a parte escolar, mas é para a vida. Então, esse aluno, ele precisa se preparar para a vida dele. Ele, na fase adulta, ele vai esquecer compromissos importantes. Que idade é ele, Alessandra? Ele hoje, ele está com 11. Quando acontece... pré-adolescente. 11. Aí veio logo a etapa mais difícil que tem para os seres humanos. Uma das etapas mais difíceis é essa, dos 11 aos 12 anos. Que, inclusive, até o resultado do TAC, que é um teste, eu vou falar sobre ele rapidinho, já. Ele dá mais baixo. As pesquisas mostraram que os pacientes, né, que foi feita a pesquisa para poder produzir esse instrumento, mostrou que as crianças de 11 a 12 anos têm um resultado mais baixo, por ser uma fase tão difícil, essa fase da pré-adolescência, né? Atrapalha até o cognitivo deles. Aí vê, Alessandra, essa criança, né, que você está se referindo, deve ter levado o nome de mal educada, né, por outras pessoas, às vezes nem da família, né, que a família não deu educação, já devia estar ficando com a autoestima baixa, né, Alessandra, também? Ele já estava com a autoestima baixa, ele estava sem colegas na escola, né? Ele só tinha um colega, e olhe lá, ele estava isolado da turma, a turma tirava ele das apresentações dos trabalhos, não queria fazer a apresentação do trabalho com ele, então ele estava muito isolado. E ele ele é muito impulsivo, né? Então, ele falava o que ele queria na cara dura mesmo das pessoas, ele não tem medida para falar. E aí ele terminava magoando os colegas também, por ter esse comportamento meio impulsivo, né? E por isso que os pais procuraram, né, também o acompanhamento de uma psicopedagoga, e ele chegou para mim, ele já estava sendo acompanhado por uma psicóloga, né? E aí, gente, todo mundo aqui, né, nos seus municípios, né, nas suas cidades, veem essa dificuldade das pessoas terem conhecimento realmente do transtorno, né? E vocês imaginem essas crianças que já estão entrando, já estão passando dessa fase da adolescência, já estão entrando na fase adulta, já estão entrando em faculdades. Já estão entrando nas drogas, porque não foram diagnosticadas. Né? Existe isso também, né? Eu sou uma adulta que descobri um TDAH depois de adulta, né? Então, para vocês terem uma noção, eu vim descobrir que eu tinha TDAH o ano passado, porque eu tenho já uma filha com TDAH, eu já trabalho com várias crianças com TDAH, e aí eu comecei a estudar de forma mais profunda o TDAH, comecei a ler livros, comecei a ver testes.
E aí eu comecei a me ver também. Eu fiz, peraí, isso parece comigo. Fizesse minha Eu comecei amiga. a estudar bastante. Não conheço o Diva, não. Pois eu vou mandar no grupo, aí você vai fazer. Você já tem o Que diagnóstico, maravilha. mas só para você. Tenho. Mas o interessante é que o que é que aconteceu? Eu resolvi fazer uma nova faculdade, Simone. E aí a gente vem descobrindo as pessoas que têm limitação, que estão na faculdade também, e as dificuldades também dentro da faculdade. Né? Porque, assim, o neuropsicólogo disse que eu aprendi a conviver com o meu TDAH esses anos todos. Eu tinha dificuldade, sim, para aprender, né? Mas eu conseguia passar, né? Eu tenho 3 formações de graduação. Se esforçava. Me esforçava e conseguia. Então, ele disse que eu sempre dava um jeito, né? Eu desenvolvi mecanismos para sobreviver e formas, né? Eu consegui me sobressair, consegui fazer minha formação direitinho. Na sala que eu faço graduação hoje, tem um rapaz de 18 anos com TDA e tem um outro que tem autismo. Então, assim, a gente já está vendo nesse universo, universidade, pessoas com transtorno, né? E muitos que descobriram esse transtorno tardio. Né? Você imagina quantos prejuízos aí na fase da escola, né? Que eles sofreram e não descobriram. Sofreram, mas descobriram e estão bem, inclusive, na carreira, no trabalho. Isso. Né? Com toda dificuldade mesmo. É verdade. É isso, é a minha contribuição. Já falei bastante. Pode excelente, excelente, Alessandra. Obrigada. Então, é isso, minha gente. É como a Alessandra falou aí. Por vezes, a gente só descobre na idade adulta. E eu aproveito aqui para relatar a vocês que eu tenho déficit de atenção, ou seja, TDAH desatento. Mas não parece que eu tenho. Nossa, Simone, você tem. E como você faz tanta coisa? Todo mundo me pergunta isso, minha amiga. Como você consegue dar conta? Acho que até a Alessandra já falou. Como você consegue dar conta de tanta coisa, né? O trabalho na rede pública, o trabalho em Belo Jardim, o trabalho em Caruaru, agora à disposição do sindicato. Sim, minha gente, fui nomeada como diretora de mobilização distrital da região aqui de Belo Jardim e Caruaru. Espero conseguir fazer um bom trabalho. E vejam, com déficit de atenção. Quando eu era criança, nunca fui reprovada. Minha mãe, muito exigente, eu tinha muito medo de ser reprovada, então eu tirava notas medianas que desse para que eu passasse. Sentia dificuldade de falar na sala de aula, sentia dificuldade falar em público jamais, e hoje em dia eu estarei no congresso de psicopedagogia com vocês, se Deus quiser, né? Então tudo isso foi vencido, isso. A Alessandra ter citado a hiperatividade dela, eu citar o meu déficit de atenção, isso serve como exemplo, né? Para qualquer outra pessoa, qualquer outro jovem que tenha hiperatividade ou déficit de atenção, ou as duas coisas, saber que isso pode deixar algumas situações mais difíceis, mas não impossível. Talvez alguém que pega um livro assim, quando lê uma página, já compreende rapidamente aquilo que diz ali. Talvez eu, Simone, precise ler 1, 2, 3, até 4 vezes para poder fixar. Mas eu consigo aprender igual a Alessandra, a Roneide, a Noab, a todo Simone, mundo, né? Eu descobri o TDAH por conta desse livro de Dr. Clay Bates. É ótimo. Esse livro, quando ele foi lançado, eu fui uma das primeiras a comprar, né? Porque eu estava estudando com afinco. Eu estava com muitas crianças com TDAH, eu tenho uma filha com TDAH, aqui em casa é todo mundo muito acelerado. Eu acho até que meu marido também tem, mas ele não tem diagnóstico. Eu estou achando que a família inteira, o cachorro também, é tudo TDAH aqui. Ninguém se salva. Faz o diva com o maridão. Vou fazer. Eu quero, com certeza. E aí é bom falar isso, porque assim, a gente precisa desmistificar que o TDAH, ele é um transtorno apenas para quem tem déficit no desempenho escolar. E nem sempre é assim, né? Eu perdi 2 anos de escola, né? Eu perdi 7º ano, perdi 1º ano,
né? Eu tinha muitas dificuldades, mas aí depois que eu entrei para a faculdade, eu consegui fazer minhas 3 faculdades. Eu tenho duas formações, estou na 3ª formação de graduação e tenho 2 pós-graduações, né? Então, assim, eu sempre fui muito esforçada, né? Eu era muito cobrada, eu era mais velha, sou irmã mais velha, e aí a gente sempre é muito cobrado, talvez até mais cobrado do que os outros irmãos, por ser mais velho. A cobrança em cima de mim era muito grande, então eu sempre me esforçava bastante. E depois que eu vim descobrir o diagnóstico, é que tudo começou a fazer mais sentido, né? Porque um pouco antes de descobrir o diagnóstico, eu nunca tinha acontecido comigo, mas eu cheguei a perder compromissos porque eu esqueci. Eu esqueci do compromisso, né? E ainda bem que o compromisso era a terapia, né? E aí a minha terapeuta depois me perdoou quando ela descobriu o meu diagnóstico. Aí ela disse, agora entendi por que você esqueceu 2 vezes a terapia, porque você realmente tem o TDAH. E a gente começa a se entender e se desculpar também, né, Alessandra? Porque a gente, poxa, nossa, eu fui irresponsável. Eu não podia ter esquecido. Mas depois a gente morta de vergonha, né? De dizer a ela, eu fiz, olha, eu não vou mentir para você. O que aconteceu é que eu esqueci. Eu não vou chegar aqui contando para você, porque aconteceu isso, não. Eu sou uma mulher de mais de 40 anos, eu sou uma mulher madura, não tem por que estar agora inventando a história da carochinha. Né? Me poupe. Aí eu fui sincera, realmente disse a ela tudinho, né? E depois é que eu trouxe o diagnóstico, ela fez, tudo faz sentido agora, tudo faz sentido. Essa sua fala... E aí eu vim entender, porque passou um filme na minha cabeça das dificuldades, né, que eu passei, dificuldades de relacionamento também, eu também tive muitas, e tudo faz sentido, né? Aí quando eu peguei esse livro, comecei a ler, eu disse, misericórdia, meu Deus. Que é uma boa literatura, né? Pois e aí, essa né? fala tua, Alessandra, me fez lembrar de um livro. Tá aqui. Licença, minha gente, para eu pegar. Esse aqui, ó. Esse livro aqui, sabe o que eu acho incrível nele? É para a própria criança ler, a criança que tem hiperatividade ou déficit de atenção. A própria criança vai ler, vai fazer as atividades que são propostas aqui, a família participa disso, e esse livro, ele faz a pessoa, a criança que tem TDAH, ver as habilidades que normalmente só o TDAH tem, né? E talvez por isso a Alessandra também assuma tantos compromissos, consiga fazer tantas coisas ao mesmo tempo, porque essa é uma habilidade do TDAH. Então, aqui faz com que a criança entenda que ela tem prejuízos, sim, por conta da hiperatividade, mas ela pode aprender a lidar com isso, né? E tem habilidades que outras pessoas nem têm. Bem bacana, eu vou botar a foto lá. Existe um baralho também, Simone. Foi bom você mostrar esse livro, que eu já havia comentado esse livro com Roneide. Eu não sei se você se lembra, Roneide, que eu fui numa livraria, vi esse livro e mandei a foto para você no grupo. Esse aqui? Uma outra amiga nossa, esse aí. E eu disse, meu Deus, eu não sei se eu compro, eu não sei se é bom, se não é. E aí eu vi, eu acho que numa live você mostrando esse livro. Isso. Eu fiz, bem, se ela está indicando é porque deve ser bom. Eu vou comprar esse também. Eu só indico, depois que eu leio mesmo, é tanto que eu nem indiquei esse ainda, porque eu ainda não li. Esse é para a criança aprender a lidar com o TOD, porque normalmente a hiperatividade não tratada traz ao TOD tranquilamente. Verdade. Eu ainda não li esse, por isso que eu não coloquei lá. Esse foi presente... Mas são os dois do mesmo autor, é? São do mesmo autor? Não, um é de Kelly Miller. Certo, esse aí foi que eu vi na livraria. E outro de Samantha Snowden. Esses livros foi o que ganhei, gente. Lá no Psicopedagogiando, eu ganhei da editora. Mas, ai, que massa. Minha gente, mas mesmo quando eu... Ai, tem alguém querendo entrar. Mesmo quando eu ganho algum livro, algum curso, alguma coisa, eu só indico depois que eu faço, né? Por isso eu só indiquei tem que ser, né? São 60 atividades para fazer a criança e a família entender melhor e saber lidar com o TDAH. Tem o de Dr. Vou adquirir, então, esse. Eu não sabia que... se era bom, e agora você já está dizendo que é bom. Sim. Eu também vou adquirir.
E tem esse, minha gente, que eu preciso indicar para vocês. Por que meu filho não aprende? O que é que tem nesse livro? Tem tudo a ver com esse nosso aulão de hoje. Roneide vai falar, já. Tem tudo a ver, porque nesse livro tem todos os critérios de TDAH, dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, situações emocionais. Primeiro fala o que é, depois fala os critérios e depois fala o prognóstico. Se eu estou propondo nesse aulão aqui que vocês ofereçam nos municípios de vocês treinamentos, formações, cursos de aprofundamento para os professores do município de vocês, vocês estando com esse livro em mãos, que fala tudo sobre a lei, fala sobre o TDAH e sobre as dificuldades específicas, os transtornos específicos de aprendizagem, para que vocês se preparem. E não só para esses momentos. No meu dia a dia, fazendo a investigação psicopedagógica, se eu tenho uma suspeita de... A criança chega com uma queixa de dislexia. Deixa eu mostrar a vocês. Eu venho aqui, olho a parte da dislexia, e aí, de tanto ler, a gente acaba decorando, aprendendo mesmo muita coisa. E aqui fala, em torno dos 8 anos, quais são os critérios? Eu venho aqui e olho se o meu paciente está preenchendo os critérios, caso ele tenha essa idade. Se o meu paciente tem de 8 a 12 anos, eu vou olhar, está até riscadinho já que eu marquei. Deixa eu ver assim. Eu vou olhar os critérios da dislexia para essa faixa etária de 8 a 12 anos. Se o meu paciente tem mais de 12 anos, eu vou olhar se ele está preenchendo os critérios para essa faixa etária, para me ajudar, me dar mais segurança de fazer um levantamento de hipótese numa possível dislexia mesmo. É claro que eu vou avaliar esses critérios fazendo jogos e atividades com as quais eu possa observar critério por critério, ou seja, precisa de um planejamento para isso, né? Mas aí eu já estou passando para vocês aqui como é a minha avaliação para uma dislexia. É com a utilização dos critérios e desse livro aqui. Salvo engano, eu adquiri esse aqui na Amazon. Roneide. Então, eu também não me apresentei, né? Está igual a Simone. Eu sou psicopedagoga, sou de Goiás, estou diretora de comunicação do Sindicato de Psicopedagogos do Brasil. E o que eu venho falar para as pessoas, para os filiados, é divulgar o sindicato, vestir a camisa do sindicato. O sindicato, ele conecta pessoas, ele conecta corações. E a proposta dessa chapa do sindicato, agora 2022, é cuidar de quem cuida. Vocês podem observar que desde a supervisão a gente está trabalhando a acolher as nossas emoções, olhar para nós para podermos olhar para o outro. E aí nós trouxemos Mônica, né, que falou sobre ansiedade, que falou sobre depressão. Agora nós estamos trazendo Simone Freitas falando do TDAH e teremos inúmeros outros profissionais para estar compartilhando conosco os seus conhecimentos nessas trocas maravilhosas. E a gente fazer uma facção psicopedagógica. Terapeutas da educação, da aprendizagem em todo o Brasil e, quiçá, fora do país. E mostrar ao nosso filho, né, que foi gerado a várias mãos, novos olhares, práticas e tendências. Nós somos 12, né, profissionais, né, lei? 12 profissionais. Então, quem é que foi responsável? O sindicato que nos uniu. Simone tem aí, não acredito. Olha aí que lindo, que maravilha. Foi quando eu conheci a Alessandra, lá em Garanhuns. Então, convocar vocês mesmo para nós nos unirmos, divulgar, orientar pais, orientar famílias dos direitos das crianças. E vamos cobrar das escolas, vamos cobrar de professores,
vamos cobrar de nós, psicopedagogos, não ficarmos só no papel, né? Olha o quanto a psicopedagogia tem a contribuir como pessoa, Sim. como ser humano. Olhar a dor do outro e olhar para a nossa também. Por que nós estamos atraindo tantos autistas, tantos TDAH, tantos síndrome de Down? Alguma coisa que tem nessas crianças, nessa família, nós temos que olhar para dentro de nós. É um processo de cura, é um processo de cura coletiva. E isso o sindicato está trazendo para nós nessa proposta agora. Cuidar de quem cuida com muito carinho e respeito. Essa é a minha palavra de hoje. E gratidão, Simone, pela sua contribuição. E gratidão a todos que estão aqui, que escutou o nosso chamado. Eu que agradeço, minha gente, pela oportunidade de estar aqui. Digo a vocês que estou à disposição para que a gente possa fazer outros aulões como esse. Coloquei agora meu celular aqui, está uma live ao vivo lá no Psicopedagogia do PE. Já estamos com muitas pessoas. Deveria ter colocado desde o começo, que foi um momento muito gostoso aqui de interação, de contribuição e de aprendizagem. E aí eu digo a vocês, né, antes de encerrarmos, que para a gente poder ficar conhecido na nossa região, para poder vir clientes, pacientes para o nosso atendimento clínico, é preciso que a gente divulgue, é preciso que a gente esteja ligado a um órgão que nos represente como sindicato. É preciso que a gente sinta segurança para a prática, para poder a gente chamar a atenção e atrair pacientes. E o sindicato contribui muito para isso, com palestras, com congressos, momentos de estudo, tanto online quanto presencial agora, e muitos deles são gratuitos para os sindicalizados. E são gratuitos, alguns, até para aqueles que não são sindicalizados. E aí eu digo que isso sim é contribuir com a prática psicopedagógica, até com aquele que, no momento, não está podendo arcar com a despesa de R$240, se eu não me engano, que é a anuidade do sindicato, que inclusive é muito acessível, mas pode ser que no momento a pessoa não pode, mas está aí se apaixonando pela psicopedagogia e pode participar dos eventos que o sindicato proporciona. E para os sindicalizados, ter um advogado à disposição, ter todo um suporte de um grupo de profissionais mais experientes, como a Alessandra, como Jossandra Barbosa, como Roneide, e tantos outros que aqui estão. E a gente precisa unir forças para o crescimento da psicopedagogia no nosso país e no mundo. Com o Instagram agora, com Psicopedagogia do PE, quantas vezes pessoas não falam comigo que estão no Japão, que estão na Argentina, nos Estados Unidos, brasileiros que estão trabalhando fora em escolas de brasileiros e trabalhando com a psicopedagogia. Então, aproveitemos esse acesso e essa rede gratuita de divulgação, que é o Instagram, para divulgar a psicopedagogia e divulgar a prática de vocês. Minha gente, aproveitem o que vocês viram nesse aulão de hoje, um aulão especial para vocês que são sindicalizados ao nosso sindicato, para investir na prática de vocês. Busquem ir nas secretarias de educação das suas cidades, apresentem esse instrumento de investigação que vocês têm. Caso que eu vou mandar o link lá no grupo do meu projeto de atendimento em escola, para que vocês imprimam esse projeto, editem, melhorem e apresentem aos secretários de vocês. Nesse projeto, ele já fala sobre a Lei 14.254, que nós estudamos hoje. Já fala sobre o SNEP 4, que nós estudamos hoje. E aí vocês podem acrescentar ainda no projeto, lembrei disso agora, o instrumento DIVA para a investigação dos adultos e o instrumento da escala Conners, que é para o instrumento tanto de criança quanto adolescente também, e vai melhorar mais ainda o projeto. E aí, eu gostaria de encerrar, deixa eu parar o compartilhamento para que eu possa ver todos vocês. Eu queria só dar uma palavrinha sobre a valorização da nossa área. Pode sim, Alessandra. Então, eu trabalho há 10 anos no Centro de Reabilitação Ser 4
E há 7 meses atrás eu entrei numa sociedade e abrimos um espaço terapêutico, onde somos 11, né? Juntando TO, físio, várias categorias. Quando foi para a gente inaugurar e na semana seguinte iniciar as terapias, a gente repassou nossa agenda para a secretária, onde eu coloquei lá os valores da minha consulta e dos meus pacotes, né? E fui questionada pela diretora-geral que estava muito alto. Ela quis dizer assim, você é a psicopedagoga e está mais caro do que os outros profissionais, né? Eu coloquei minha consulta 180 e 10 sessões por 700, né? Aí eu disse, ó, vai ser esse valor bem aqui, porque eu estudei, tenho capacidade para qualquer desafio que chegar em minhas mãos. E estou aqui hoje, nunca um paciente reclamou por minha consulta e nem meu pacote. E Deus está me honrando que cada dia vem mais. A gente precisa se valorizar mesmo, Alessandra. Aí você vê, uma profissional como você, Alessandra, uma profissional como Suzana, como Bruno, como os outros que aqui estão, investem na carreira, fazem supervisões como essa, se sindicalizam ao sindicato, isso tem um valor, uma anuidade, que é para você ter o seu número próprio, né? Ter todo um suporte para que você seja um profissional atualizado na área da psicopedagogia, porque tudo que tem de novo o sindicato passa para a gente, para que a gente possa se atualizar. E aí você investe num curso ABA, você é analista do comportamento, você é aplicador do teste de triagem Denver para identificar o autismo logo no início. Só falta esse aí. Só falta esse, né? Logo eu vou lançar esse. Espera o meu curso. Eu vou lançar esse, Alessandra. Pois é. Simone, e às vezes você, quando tem um valor alto, não querendo ser hipócrita, mas às vezes passa segurança para aquele paizinho, entendeu? Se ela está cobrando isso é porque ela entende, ela sabe o que ela está fazendo, isso é bom. Você está certíssima. Quando o profissional cobra muito barato a sessão, ele se desvaloriza, porque o pai vai até querer, está meio apertado naquela vez, ele coloca em você que está cobrando aí R$50, que eu sei que isso é uma coisa que acontece, infelizmente. Mas sabe o que acontece? Quando esse pai melhorar um pouquinho financeiramente, ele vai colocar naquela de 150, R$200, porque ele vai dizer, aquela profissional é melhor, ela deve investir mais na carreira, e é por isso que ela cobra mais caro. Eu vou botar meu filho na melhor, porque eu amo meu filho e ele merece. Então, não adianta, gente. É melhor ter 5 pacientes pagando 150 ou 200, do que ter 15, 20 pagando 50 e você trabalhando demais e recebendo pouco. A gente precisa se valorizar, né? E o que vale é a qualidade, não quantidade. Na nossa região aqui, não existe TO, terapeuta ocupacional. Para ter uma ideia, nossa cidade é 171 habitantes e tem 5 TOs. E psicopedagogo tem em todas as esquinas, não sei se só por o certificado, não sei. E não querendo ser melhor do que minha colega, que a gente divide a sala, mas, no meu ver, era para ela estar lotada porque não tem TO na nossa região. E é o contrário, entendeu? Na minha área que tem muito, eu sou mais procurada do que ela, mas porque eu corro atrás, estudo, mostro meu trabalho, e ela se acomodou. Então, você vai na prefeitura da sua cidade apresentar o projeto para o secretário, falar dessa lei, do cumprimento da lei, que você está pronta para isso, para fazer essa formação para os professores do município, e depois fala no grupo para a gente como foi. Vou colocar o link do projeto lá, ok? E a gente, tirem um print aí, algumas pessoas já saíram, a gente acabou se estendendo. Eu fico muito à vontade, gosto muito desses momentos, e por mim não terminava logo, mas eu fico preocupada com vocês. Ó, Bruno está rindo aí. Minha gente, vamos dar uma paradinha. Alguém tirou aquele sorriso? Alguém tirou? Bruno me ensinou, foi quem? Bruno não, foi Ocimar, não foi quem me ensinou. O print, peraí. Noab, aparece aí, Ocimar está aí. Ocimar, deixa eu ver se eu aprendi. Aparece aí você também.
Vamos lá. E Só um minuto, Elisângela? só um minuto. Ó, tô tirando o print, tá? Rindo. Espero que eu tenha conseguido, porque o celular tá ocupado aqui, filmando vocês ao vivo lá no Instagram. Gente, estou à disposição. Ei, Essa aula vai ficar gravada no meu canal do YouTube, que é o Psicopedagogia do PE. Por favor, amigos, se inscrevam no canal, comentem, curtam. E estou à disposição, Alessandra, Roneide, todo o Foi pessoal. um prazer. E feliz Dia das Mães, antecipado. Minha gratidão, gente, gratidão. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Eu tenho 3 filhos e 2 netos. já fez Gratidão. um vídeo, Alessandra? Os também, tá? Do grupo. E 2 netos. Passa o link Alessandra do Senai. Alessandra, vice-presidente, cobra os vídeos aí, amiga. Cobra o de Alessandra. Gente. Os Gente, vídeos aí, mandem. Eu vou, Pelo amor eu de vou Deus. Alexandra. Tem que mandar até hoje, pessoal, porque a gente vai editar. Eu trabalhei até 7 da noite, agora eu vou fazer. Vamos encerrar. Ainda dá que vocês... tempo, ainda dá tempo. Vamos encerrar que até meia-noite vocês podem fazer esses vídeos da nossa homenagem. Elisângela, um beijo, meu amor. Prazer te conhecer. Gente, Deus abençoe todo mundo. Vou salvar essa live agora e vou colocar no canal do YouTube e enviar para o sindicato. Roneide, Suzana, Bruno, todo Obrigada, mundo. Simone. Tchau. Obrigada, gente. Valeu, Contribuição galera. de vocês, né? Adorei. Vamos Eu quero se vendo. mais. Gratidão, gente.